Olá pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje eu quero corrigir aquele resumo, comentar aquele resumo em quadro mental de sociologia, interação social, papel, estado social, controle social. Então vamos lá. Para que a vida social ocorra, é necessário ocorrer as interações sociais. O que é essa interação social? As formas como os indivíduos se relacionam entre si. E todo o processo de socialização ocorre esse conceito, essa relação entre um indivíduo e outro, ou seja, as interações sociais. O George Simmons é um sociólogo citado no livro. Ele vai dizer que toda sociedade resulta de interações sociais, que são as relações que os indivíduos estabelecem entre si para que ocorra a vida social, E ele fala que é necessário utilizar sempre parâmetros para que isso ocorra. O que são parâmetros? São regras, comportamentos para que as relações ocorram. Ele cita aí exemplos de um time de futebol amador. Bem, quando eu falo time de futebol, eu já imagino os parâmetros de um time de futebol. Mesmo que ele seja amador, ele vai seguir as mesmas orientações para que esse conceito, esse entendimento do esporte aconteça. Portanto, esses parâmetros são as regras com as quais as interações sociais podem favorecer a conduta, o comportamento das pessoas. E as formas de interação social para o George Simmons, eles repetem, mas o conteúdo pode variar. Por exemplo, ele cita as formas de interação social: cooperação, competição e conflito. Como exemplo, cooperação, escola; competição, esportes; e o conflito, relação empregado e empregador. Essas formas, então, de interação social, todas elas seguem parâmetros já pensados para que as interações, ou seja, as relações entre os indivíduos podem acontecer. Não tem como pensar a vida social se não acontecer o relacionamento social, a relação entre um indivíduo e outro. E esse é a grande questão, o grande propósito das interações sociais. Outro sociólogo, Erving Goffman, ele nos diz que interação ocorre segundo posições e papéis. Ou seja, as chamadas para ele, interação social, ele chama de situações sociais, ela deve ocorrer em ambientes historicamente e espacialmente constituídos. Ou seja, um ambiente histórico já espacialmente definido, ocorrem os papéis e as interações sociais. Bom, olha só, antes da gente discutir status e papel social, é uma questão importante a gente delinear que a tarefa da socialização é a percepção por parte dos indivíduos de como eu posso adotar certos comportamentos para que a minha vida social seja aceitável. Então, determinada situação, determinado lugar onde eu estiver, eu vou ter comportamentos diferenciados. É isso que ele vai estar, esse sociólogo vai estar, nos está dizendo, que de acordo com o ambiente, historicamente, eu vou ter um comportamento já definido. Assim você vai se comportar no festa de aniversário de uma forma que vai ser diferente no velório, por exemplo. No casamento vai ter outro tipo de comportamento. Então aqui a gente já entra na esfera do status e papel social. Na esfera social, os indivíduos ocupam uma posição de acordo com o seu prestígio, de acordo com o seu poder, de acordo com seus direitos, seus deveres. Portanto, essa forma, de acordo com os indivíduos estão na sociedade, essa forma associada ao prestígio, ao poder, é o status. Representa o status social. Então, diferentes indivíduos podem ter diferentes posições, de acordo com o grau na sociedade, de acordo com o grau na sociedade que ele participa. Por exemplo, em uma empresa, uma pessoa ocupa um determinado status de empregado, mas ela pode ter uma ascensão na hierarquia da empresa. Ela vai ocupar um outro status social e, de acordo com esse status social que ela vai ocupar, ela vai ter um comportamento almejado por aquilo. Então, agora, eu estou falando de papel social. Então, o status está de acordo com a minha posição ocupada. Ela pode ser legal, pode ser instituída por lei, pode ser social, instituída pelos parâmetros que a sociedade cria. Ela pode ser adquirida, um prestígio que eu tenho entre as pessoas, ou atribuído. As pessoas atribuem a mim aquela função.
Então ela pode ter essas várias formas, mas cada posição atribuída de uma certa maneira, ela determina uma ação minha, que é o papel social. Então o papel social é o que as pessoas, como as pessoas agem de acordo com o status, a posição que ela ocupa na sociedade. Por exemplo, professor, status social de professor, né? Qual que é o papel social? É o que os alunos esperam que os professores façam, a forma de agir dos professores, assim mesmo, né, em relação ao professor do aluno. Qual que é o papel social do aluno? É o como eu espero que ele age. Assim nós vamos ter, de acordo com o status, um comportamento esperado, que é o papel social. E de acordo com os papéis sociais, eu posso analisar as posições dos status sociais. É claro, é uma mão de dupla via, né? Eu tenho uma categoria, imagino a sua posição, né? E a função que ela vai ter, que é o papel social. Se eu sei a função, imagino a categoria. É isso que estou querendo dizer. Em um mesmo status, só que uma questão interessante ponderar, que o mesmo status social pode envolver diferentes papéis sociais, né? Por exemplo, você na escola, você no trabalho e você em casa. Diferentes posições, diferentes papéis. Bem, controle social. O último quesito aí que eu pedi resumo. Nas relações sociais é importante para todos prever as ações dos indivíduos. Essa ação dos indivíduos, essa previsão de como ele vai se comportar, de como ele vai se orientar, como ele vai ter uma adesão ao grupo, é importante para que a sociedade ela se organize, para que ela tenha cooperação, manutenção da sua sociedade, das suas relações. E essas normas podem ser criadas para que eu espere um comportamento definido. Essa expectativa de qual comportamento uma população pode ter, nós podemos chamar de controle social. Ele pode ser benéfico, né, para buscar uma harmonização entre a sociedade, para não ver disparates, mas também pode ser induzido no sentido de fazer com que a pessoa tenha um comportamento que eu realmente quero que aconteça, e portanto ser uma postura ideológica, uma postura controladora do Estado ou do governo, né, perante a sociedade. Nessa postura mais negativa, vamos dizer assim, é a função aí das filosofias de Karl Marx, por exemplo, ao falar de como a ideologia estatal ela pode criar condições para que a sociedade, para que os indivíduos pensem de acordo com ela e não contra ela, e portanto se tornem submissos. O controle social ele compreende mecanismos que delimitam as ações dos indivíduos, fazem com que os indivíduos interpretem e incorporem aquelas ações esperadas. E é claro que em uma sociedade, o controle social vai sempre existir, né? Assim como a interação é necessária e a interação social aconteça, e somente com a interação social que eu vou ter uma socialização, e a socialização vai depender do controle social. Então são coisas que se relacionam, né? O processo de socialização resulta da internalização dos conceitos, e esses conceitos criam comportamentos em mim. E esses comportamentos ou normas podem fazer com que eu seja dominado sem perceber. Exerce um poder sobre mim sem que eu perceba. Por quê? Faz parte do processo histórico da socialização e, portanto, às vezes eu não paro para perguntar: é assim mesmo? Eu sou livre para pensar ou não estou pensando de acordo com o que querem que eu pense? Então, essa é uma forma do controle social, muito discutido pelo sociólogo Karl Marx, por exemplo, né? Ok, meninos, vamos falar isso mais um pouquinho mais para frente ao delimitar mecanismos e agentes do controle social. Tá joia? Então, até a próxima.